Muito boa noite. Nós estamos, então, dando início à terceira sessão dos ciclos de estudos estratégicos AMSUR. Então, eu vou pedir para o Vicente fazer a abertura dos nossos trabalhos, né, na qualidade de presidente do Instituto AMSUR. Vicente, você não quer explicar o ciclo e já situar essa sessão de hoje? Sim, muito boa noite a todas e todos, né? E um agradecimento especial aos nossos expositores da sessão 3, o José Genuíno e o professor Manuel Domingos Neto, né? Então, nós somos, né, o Instituto AMISUR, uma pequena instituição, né, que agrega gestores públicos, quadros políticos que exerceram funções governamentais, pesquisadores e acadêmicos, tentando refletir sobre esse grave momento em que vive a nossa nação, o nosso país, né? E também a complexa conjuntura internacional, né? Então, nós temos assim a pretensão, mas com muito realismo, de tentar construir uma reflexão estratégica, quer dizer, ir além de análise de conjuntura, que são muito importantes, mas tentar entender as causas mais profundas, né? Os dilemas estruturais que se põem tanto naquilo que nós chamamos a encruzilhada brasileira, como também a encruzilhada geopolítica mundial, né? Nós realizamos já um conjunto de atividades. Há mais de 2 anos, nós realizamos semanalmente o que nós hoje chamamos de diálogos AMISUR, mas que no passado recente eram as domingueiras AMISUR, né? Tentando acompanhar a conjuntura nessa perspectiva mais estrutural. Mas resolvemos criar um outro patamar de interlocução, outro patamar de diálogo, através de uma programação curta no tempo, mais intensa na agenda, que nós chamamos de forma muito cautelosa de estudos estratégicos, né? E, portanto, nós não só queremos compreender, quer dizer, conhecer, se informar sobre as grandes agendas do nosso país, mas nós queremos, a partir dessas reflexões compartilhadas, nós queremos incidir em alguns enunciados sobre o nosso país, né, que possa servir de base para alguns consensos, a partir dos quais a gente possa pensar grandes pactuações, né? Então, o objetivo desse primeiro ciclo é justamente fazer uma primeira abordagem do nosso país, né? Inclusive a partir de algumas indagações, né? Uma primeira que nós tentamos explorar na primeira sessão é a afirmação de um dos nossos parceiros, e foi o nosso expositor, o professor Márcio Postman, de que, por exemplo, as nossas classes dirigentes, ou melhor dizendo, dominantes, desistiram do país, né? Desistiram de um projeto de desenvolvimento, desistiram de construir uma nação, né? Inclusiva, uma nação consistente, capaz de ter um protagonismo na cena regional e internacional. E a nossa indagação, muito bem, e aqueles que não desistiram do país, né? O que vamos fazer, né? Então, essa foi uma primeira indagação, e evidentemente que essa desistência do país, ela tem várias razões estruturais e conjunturais. As estruturais, nós somos um país que até hoje produz uma classes dominantes assim, que não tem vocação de protagonismo histórico, e isso é o atavismo do nosso passado colonial escravista, né? Muito subordinada aos magros interesses, e isso se agrava pela nossa condição de sermos um país periférico do sistema, ou semiperiférico do sistema mundial. E, portanto, as nossas considerações é de que as nossas margens de manobra são muito estreitas em função dessa sobredeterminação externa que paira sobre nós, né? E até na abertura da sessão passada, lembrava aqui o nosso grande pensador, Celso Furtado, quando ele sempre indagava sobre as nossas margens de manobra, quais são os nossos espaços para termos iniciativas com autonomia, com sentido de projeto de nação, né? E, portanto,
nós queremos, nesse diálogo, você entende, compartilhado, né, com quadros políticos, pesquisadores, pensadores, né, tentar justamente um esclarecimento coletivo, né? É evidente que a primeira sessão ela teve esse propósito de explicitar, você entende, esse enunciado muito preocupante, né? Hoje nós estamos querendo compreender, né, a crise da política, né, a crise das instituições políticas, a crise do Estado e do sistema político que hoje atravessa o nosso país, né? E para isso nós vamos ter, depois o Granada vai apresentar os nossos dois expositores, né? Com o professor Beluso e o professor desembargador Atier, na sessão 2, que vai ser realizada no dia 1º de julho, nós queríamos fazer um balanço de nossas trajetórias, tanto da dinâmica econômica do país, como da dinâmica social e cultural. Claro que essas dinâmicas, elas se interagem, elas se complementam, elas se interinfluenciam, né? E vamos depois discutir a questão das nossas desigualdades regionais, quer dizer, como viabilizar um projeto de nação a partir de uma sociedade que tem profundas desigualdades, não só sociais, e principalmente sociais, mas também regionais, né? Como vamos incorporar, né, a diversidade e a desigualdade regionais num projeto de nação, né? Vamos também indagar sobre as profundas transformações do mundo do trabalho, porque, na verdade, as forças políticas capazes de aglutinar um campo majoritário da sociedade são aquelas que têm vínculos com as classes populares, né, com o mundo do trabalho, e esse mundo do trabalho está em plena transformação, né? Iremos também abordar, né, o quadro macro geopolítico e como ele incidirá ou já está incidindo sobre nós, né? É importante relembrar que hoje é um consenso entre todos os analistas que a grande tensão da geopolítica mundial é o conflito ou a dinâmica das relações entre a China e os Estados Unidos e como isso se projeta entre a gente, sabendo que esses dois atores protagônicos da macrogeopolítica estão muito presentes, né, em nossa região, em nosso território, em nossa economia e também em nossa cultura, né? E, evidentemente, iremos também fazer uma reflexão sobre o nosso projeto nacional, tendo como elemento constitutivo deste projeto nacional a nossa integração regional. Aí teremos uma sessão sobre justamente a integração sul-americana, né? E a partir dessa integração sul-americana, como é que nós vamos nos mover no espaço da América Latina, no espaço do mundo global sul e assim por diante, né? E vamos justamente concluir esse ciclo com uma reflexão sobre as possibilidades do tempo presente, né? E essas possibilidades do tempo presente, nós temos como uma das hipóteses que é a formação de um novo governo, né? E as pesquisas indicam que está no horizonte essa possibilidade. E, para isso, nós convidamos dirigentes políticos, mas também pensadores, além de dirigentes, são pensadores da política. Inclusive, iremos contar com a presença hoje de um participante, querido amigo, o Walter Sorrentino, além do Ricardo Amaral, do Tarso Genro, do Juliano, e Ali, outros, e também do Chalita. secretário Chalita, né? Então, com esse contexto, devolvo a você, Granado, a condição das nossas sessões de trabalho, agradecendo a presença de todos, e depois nós vamos disponibilizar todos os materiais que aqui serão produzidos. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Obrigado, Vicente. Bom, eu vou fazer uma rápida leitura da ementa, né, que eu já enviei para todo mundo, pensando os trabalhos do dia de hoje. A chamada Nova República tem seus elementos fundantes no processo de abertura que sucede ao período ditatorial originado no golpe de 1964, culminando em um grande pacto entre as forças políticas que se colocavam em conflito com o quadro colocado
sintetizado na Constituição de 1988. O golpe atual, materializado em 2016, aponta para um rompimento do pacto que vigia desde então, o que vem sendo desenvolvido, colocando em realinhamento os diferentes atores e interesses que conviviam no período anterior. Vários são os interesses de atores que deram ensejo ao golpe, tendo o estamento militar ganho um protagonismo fortemente exacerbado. A encruzilhada a que o Brasil foi levado tem suas disputas ainda não explicitamente delineadas, mas deixa clara a percepção de que os antagonismos criados são de tendência longa, com um processo de polarização que invadirá o processo eleitoral deste ano e também o mandato do futuro governo eleito. Esse fenômeno demanda um processo de transição ao mesmo tempo negociado e disputado, já que colocou no mesmo campo setores e interesses distintos, mas que primam pela compreensão da necessidade de preservação do processo democrático para o país. Nós teremos conosco hoje, para trabalhar em cima desses temas, o José Genuíno, dispensa apresentação, mas, de qualquer maneira, eu vou fazer muito rapidamente. Foi deputado federal por, acho que por 4 mandatos, 5 mandatos, José Genuíno. 5 mandatos, né? Foi deputado constituinte, foi presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, tem uma história de resistência no período da ditadura militar. E teremos conosco também o professor Manuel Domingos Neto, que é historiador, professor, pesquisador e escritor, trabalha na Universidade Federal do Ceará e que foi também deputado federal pelo Piauí. Então, para já dar início aos nossos trabalhos, eu vou convidar o José Genuíno, pedindo que ligue seu microfone, que eu deixei... Não, já ligou seu microfone. Genuíno, com você. Bem, boa noite, companheiros e companheiras. Eu queria, preliminarmente, manifestar a vocês minha indignação. Eu, agora, no final da tarde, começo da noite, quando eu li a notícia sobre a morte do Bruno, o esquartejamento, e do Dom, e a maneira, tudo indica, como essas 2 mortes foram escondidas por esse atual governo, a gente fica com uma forte indignação no coração e na mente. Isso é muito grave para quem conhece as entranhas desse Estado terrorista, ditatorial, miliciano, que ameaça não só as instituições, como a própria vida. Eu queria iniciar realizando essa manifestação de indignação e de repúdio. Entrando no debate, Granado, eu queria, e é um prazer estar com o Manuel Domingos, eu queria estabelecer uma identidade e, ao mesmo tempo, uma divergência com a exposição do Márcio Postman. O Márcio Postman tem razão, e eu falei isso aqui, que as forças de esquerda e forças progressistas têm que ter um projeto estratégico do país. Mas quando ele analisa, aí eu concordo com ele, mas quando ele analisa essa questão, ele generaliza dizendo que a classe dominante brasileira não tem projeto de nação. Aí eu tenho uma avaliação diferente. A burguesia brasileira viabilizou o capitalismo monopolista, dependente, financeirizado, e realizou aquilo que é interesse estratégico da transformação econômica, agrupando os elementos mais antiquados e velhos com os elementos da chamada modernidade autoritária. E esse projeto da classe dominante, ela se formou através de um sistema oligárquico, um sistema burguês, historicamente dominou o Brasil ao longo das décadas, seja no Império, seja na República, principalmente na República. Agora, esse sistema político não pretende assegurar desenvolvimento sustentável, direitos sociais, soberania nacional, independência e direitos civis. E aí isso tem a ver com a discussão que vai entrar aqui sobre a Constituição de 88. Então, eu acho que a burguesia brasileira viabilizou o seu projeto estratégico para o país. Isto é, um capitalismo dependente, monopolista, financeirizado,
E esse projeto atende os seus interesses, seja pela via do que aconteceu com a crise de 2008, que faz uma reestruturação capitalística pelas relações capital e trabalho, seja pela via da captura dos fundos sociais, previdência, saúde, educação, SUS, assistência social, seja pela via da captura dos recursos naturais, matérias-primas, proteína, pré-sal, seja pela captura e uma alta centralização dos instrumentos de financiarização através da política de radicalizar as privatizações. Vocês sabem que o Brasil, neste período da República, da Sexta República, eu considero a Constituição de 88 a Sexta República, dois grandes movimentos que atenderam os interesses dessa burguesia. As reformas econômicas do período FHC, inclusive alterando o papel do Estado, o conceito de empresa nacional, e a destruição, além das reformas, além das privatizações, no período pós-golpe de 2016. Então, a minha primeira colocação é que agora a oposição, os progressistas, a esquerda, tem que ter um projeto de país. Um projeto de país que dê conta de... Aí eu já entro na discussão dos impasses, de três questões estratégicas ao longo da nossa história, que é a questão da independência nacional, a questão democrática e a questão dos direitos sociais como postulado de universalização. Esse tripé, toda vez que foi colocado ao longo da nossa história, esse tripé foi enfrentado com rupturas, com crises e com golpes, seja no período de Vargas, seja no período Juscelino, seja no período dos anos 60, seja no período da ditadura militar, até durante a Nova República, essa questão se colocou. E se colocou, particularmente, nos governos de resistência, nos governos reformistas de resistência da experiência do PT, quando a gente governou nos marcos da hegemonia neoliberal. Eu coloco isso como um elemento importante para a gente discutir que a política, para nós da esquerda, é a expressão do conflito político, do conflito de classe, do conflito de interesses. E a política é a realização pelas instituições desses conflitos. Esse é um problema essencial. A política tem que ser, ela tem que ser resgatada diante dessa dimensão transformadora em que as classes e a luta de classes, ela se espelha e se expressa de maneira com os conflitos, com as contradições e com os projetos. E, no meu entendimento, nós temos que analisar que a crise da política ela começa com a crise da democracia neoliberal, a democracia liberal. A democracia liberal perdeu funcionalidade para o modelo neoliberal. O modelo neoliberal, nos países da periferia, ele é conservador, tradicional e autoritário, porque ele não convive com concessões, com liberdades, com direitos, nada. Uma prova disso é que a própria Constituição de 88, que foi uma disputa de hegemonia não encerrada, ela foi violentada pela via constitucional no governo FHC e pela via da ruptura no governo de direita de Bolsonaro a partir do golpe de 2016. Então, veja bem, essa questão ela é um primeiro problema. A democracia liberal entra em choque com o neoliberalismo realmente existente nos países da periferia. Isso se materializou por várias formas. Primeiro foi a tribunalização da política, quer dizer, levar as decisões para os tribunais superiores, através da famosa fórmula da súmula vinculante. O segundo grande movimento foi ampliar a judicialização dos assuntos da política através das disputas que se davam na sociedade, no parlamento e nos partidos para a judicialização. E o terceiro grande movimento foi a criminalização da política. E a criminalização da política foi para esvaziar a política daquela dimensão do conflito, da contradição, e criar, através da criminalização da política, o velho conceito que foi produzido na história da humanidade por Carl Schmitt de inimigo e amigo. E, a partir daí, quer dizer, a disputa da política como adversários
não como inimigos, a disputa enquanto projetos, a disputa enquanto relações de classes e de conflito, ela foi criminalizada através do sistema de justiça, através da tutela militar, através da mídia corporativa, privada, e através de um parlamento vassalo e subserviente. Então, este processo de degradação da política produziu o que eu chamo de um cavalo de pau nas instituições políticas da nova República, que culminou com a Constituição de 88. A Constituição de 88 foi um processo, foi uma disputa de hegemonia aberta. Uma prova disso é que toda vez que assumia um governo pós-89, iniciava o governo falando em reformas constitucionais. Foi assim com o Collor, Fernando Henrique Cardoso, até o nosso começou equivocadamente, hoje eu avalio isso, com a reforma da Previdência. Então, a própria Constituição foi um pacto avançado, foi uma correlação de força mediada, mas não produziu uma hegemonia. E esse pacto foi rompido pelo autoritarismo do golpe de 2016. A nova República, os elementos da nova República estão sendo destruídos. Não é por acaso que uma das medidas da nova República do governo Fernando Henrique Cardoso, a criação da Comissão de Mortos Desaparecidos e da Comissão de Anistia, vai ser extinto agora no final do mês. Vocês viram o anúncio disso ontem. A outra prova disso é que houve uma segunda rodada violenta de privatizações, cujo exemplo é o que aconteceu agora com a Eletrobras, que pode acontecer com a Petrobras, e já tinha acontecido com a concessão da base de Alcântara para os americanos, porque na medida em que se altera no governo FHC o conceito de empresa nacional, que estava na Constituição de 88, e ele alterou a concessão de satélite da base de Alcântara para ser de qualquer empresa instalada aqui, seja de brasileiros ou de estrangeiros, que ela passa a ter um conceito de empresa nacional. Portanto, eu acho que esse processo de degradação, vamos chamar assim, produziu uma crise que foi o golpe, que foi a eleição de 2018, e essa crise, e a crise das reformas neoliberais, que avançaram já no governo golpista de Temer e continuou no governo do Inominável. Portanto, a crise institucional, a crise sanitária, a crise social, a crise cultural, a crise ambiental, a crise econômica e a crise internacional, ela é uma crise que se agravou com o governo do Inominável. O Inominável radicalizou, o Inominável deteriorou, o Inominável radicalizou no nível para, de um lado, ele se juntar com o que havia de mais ralé da classe dominante, de mais atrasado, com o que há de mais moderno, entre aspas, da classe dominante. O exemplo disso foi o último ato na Bolsa de Valores aqui em São Paulo. Então, essa reestruturação capitalística que se processa a partir da crise de 2008, que pegou tanto as matérias-primas, o pré-sal, os direitos sociais, como a reestruturação das políticas do Estado brasileiro. Aí entra a questão do papel do Estado, a questão das instituições públicas do Estado, e a política, na medida em que ela passou a ser algo, vamos dizer assim, criminalizado, desgastado, a política passou a ser exercida, de um lado, pelo sistema de justiça, de um lado, pelos meios de comunicação, e, de outro lado, pela produção dessa tragédia que foi a eleição em 2018. Então, nós temos uma crise sistêmica muito ampla, múltipla e profunda. E toda vez que a gente tem uma crise sistêmica, que não é uma crise revolucionária, não é aquele conceito leninista dos de baixo e dos de cima, os de baixo não querem, os de cima não podem, nós temos uma crise sistêmica que não é desse tipo. Agora, essa crise sistêmica coloca a esquerda numa encruzilhada. Para governar e enfrentar a crise sistêmica, você tem que ter um posicionamento sistêmico. Senão, você não tem condições de enfrentar uma crise dessa dimensão, dessa profundidade e dessa amplitude, principalmente na medida em que os instrumentos essenciais para construir uma alternativa para a crise, eles estão
vamos dizer assim, dominados, destruídos, violentados num processo de liquidação que a gente vê como está acontecendo. Vocês estão vendo que qualquer análise sobre o que significa privatizar a Eletrobras, indiretamente o Brasil está privatizando as suas bacias hídricas, porque é a produção de energia de lá. Praticamente o Brasil está privatizando toda a rede de transmissão. Isso é uma gravidade, pessoal. E olha o pré-sal. A ideia do pré-sal que era reforçar o papel do Estado, tratar a soberania nacional através da partilha, investir na área social, principalmente educação, saúde, ciência e tecnologia, o governo destrói essa grande possibilidade estratégica. Então, eu estou colocando, a minha colocação aqui é que essa crise sistêmica ela tem o lado da deterioração, radicalização do uso, mas ela tem um lado estruturante que vem do processo da crise de 2008 e colocou um problema para nós, que como nós realizamos governo de resistência, nós não tivemos condições de construir uma hegemonia política popular, democrática, que tratasse estruturalmente essas reformas do que eu chamo agora de rupturas necessárias do processo de construção de um projeto democrático, popular e antineoliberal. Na medida em que esse processo histórico se desenvolveu com a radicalização da eleição de 2008 e com a destruição em curso, colocou um dilema para nós. E qual é o dilema que coloca para nós? Primeiro, que a crise estrutural exige alternativas, que não podem ser apenas táticas. Não podem ser apenas táticas, porque só com alternativas táticas e pontuais você não debela a crise e nem atende às reivindicações do povo. Como é que você vai combinar as alternativas táticas imediatas com uma visão estratégica dentro de uma disputa processual, aí sim, trabalhando com um conceito fundamental de resgate da política, que é o conceito de hegemonia, em que você sai de uma... Hoje nós estamos numa situação de defensiva que podemos ir para a ofensiva ganhando a eleição. Essa construção de uma contra-hegemonia, que nós estamos acumulando vitórias com as manifestações, com o desgaste do governo, com a inocência do Lula e com as articulações para a eleição de 2022, é um caminho que pode nos colocar numa ofensiva estratégica se a gente ganhar a eleição e começar a governar o país. Esse é o dilema que nós estamos. Essa é a encruzilhada. E essa encruzilhada vai exigir, na minha avaliação, a construção de elementos de tática com elementos de estratégia. Se nós ficarmos, como ficamos em 2003, com a Carta aos Brasileiros, numa abordagem taticista, nós vamos despotencializar essa janela de oportunidade histórica, que é iniciar um processo de reconstrução, de transformação e, por que não dizer, de refundação do Brasil, de refundação de algumas instituições. Como combinar o imediato com o futuro? Se a gente não discute o futuro, se a gente não discute a perspectiva, se a gente não discute a dimensão da crise, nós vamos deixar de potencializar o que eu coloco como elemento central, que é essa disputa de uma perspectiva mais estratégica. No meu modo de entender, isso foi uma das grandes limitações nossas na primeira experiência dos governos populares, dos governos de resistência Lula e Dilma. Porque nós trabalhamos dentro da ordem da Constituição de 88. O problema, Granado e Vicente e Manuel Domingues, é que o pacto político que produziu a Constituição de 88 foi rompido unilateralmente pela burguesia brasileira, pela classe dominante. E ela se uniu para romper isso. O Bolsonaro é a expressão mais exacerbada, mais escrachada, mas o conjunto da burguesia, o agronegócio, o setor industrial, o setor financeiro, o setor entreguista, o setor das cadeias de comércio se uniram para
encerrar o pacto político aberto com a Constituição de 88, que foi um grande momento em que se disputou regras, se disputou políticas sociais. Então, veja bem, a ideia do Estado do bem-estar social com saúde, educação, segurança, saúde, educação, assistência social. A ideia do Estado do bem-estar social com o artigo 7 da Constituição. A ideia democrática dos direitos fundamentais do artigo 5º. A ideia democrática do equilíbrio entre os três poderes. A ideia democrática que estava na ordem econômica em relação ao papel do Estado. Não é por acaso que eu compararia dois fatos apenas folclóricos. A Constituição de 88 fixou o juro de 12% ao ano. E hoje nós temos o Banco Central Independente. Isso reflete bem como se dá o processo de destruição daquele pacto político. Eu acho que foi um dos pactos mais avançados que nós construímos na história da Sexta República. Eu acho que a Primeira República foi uma Constituição imposta pelos militares marechal, a segunda, 34, a terceira, 37, a quarta, 46, a quinta, 67, imposta, e a de 88. Para esses elementos, eles foram construídos dentro de um pacto político oligárquico, em que entrou como elementos constitutivos desse autoritarismo legalizado, que não é as pessoas falam em golpe tradicional, tal. Esse autoritarismo legalizado que é o papel das instituições, como a tutela militar, como o papel do Ministério Público, como o papel do sistema de justiça, como a relação da mídia privada com os interesses econômicos e com a agenda neoliberal, e o processo de privatização que foi radicalizado em dois momentos, principalmente no momento agora. Então, nós estamos diante de uma encruzilhada. Esta encruzilhada, ela vai ser aberta com a eleição de 2022. Vai ser aberta. A eleição de 2022, primeiro, a sua realização. É muito importante a realização da eleição sem bagunça, sem provocação, sem ameaça, sem arruaça, sem criar uma situação de instabilidade. E vocês sabem que hoje o sistema autoritário golpista tem várias formas de fazer ameaças, conturbações, que não é a quartelada de tipo tradicional. Disputar e levar. E aí nós vamos entrar num desafio histórico, que é iniciar um processo que é processual de reconstrução, de transformação e de refundação do país. Eu digo para vocês de maneira muito franca que algumas instituições do Estado brasileiro precisam ser refundadas. Não é impossível você governar democraticamente com esse Ministério Público do jeito que está aí. É impossível você governar democraticamente com o final do artigo 142 em nome da lei e da ordem. É impossível você governar democraticamente com essa autoburocracia acoplada dentro do Estado, através de CGU, de AGU e da politização da Polícia Federal. É impossível você governar democraticamente se você não cria uma nova relação com o Congresso Nacional. E eu chamo a atenção para essa discussão estrutural do que representa hoje a oligarquização do parlamento brasileiro através do orçamento impositivo e do orçamento secreto. Aliás, saiu uma matéria brilhante na revista Piauí sobre os segredos do orçamento, uma matéria bem feita, uma reportagem altamente qualificada, de como o peso do orçamento secreto e da emenda do relator e do orçamento impositivo como instrumento de dominação do parlamento. Não é por acaso, companheiros e companheiras, que nós estamos diante de uma crise institucional que, pela primeira vez na história da República, não é entre as Forças Armadas e o parlamento, nem é entre as Forças Armadas e a sociedade. Parece que é com o Poder Judiciário. E por que é com o Poder Judiciário? Porque há uma tentativa de ampliar a tutela, inclusive, para o Poder Judiciário. Inclusive para fazer uma espécie de espalhar terror para colher tutela. É mais ou menos o que eu diria. Essa crise, essas ameaças espalham medo para colher tutela. E isso envolve o sistema de justiça, porque, na medida em que as condições políticas
se alteram e a gente pode ganhar a eleição, aí os atuais governantes ficam numa situação de vulnerabilidade perante o sistema de justiça. E aí tem um dilema para nós. O sistema de justiça, raras vezes ele teve uma postura progressista ao longo da nossa história republicana. É exatamente o contrário. O parlamento foi mais progressista do que o sistema de justiça. E agora o sistema de justiça está dando sinais, algumas das suas personalidades estão dando sinais de segurar. Mas esses sinais de segurar não devem nos levar à ilusão. É só a gente ver o último pronunciamento do presidente do STF. Então, é necessário que a gente recoloque uma dimensão da política. E, para mim, a dimensão da política radicalizada é, primeiro, o princípio da soberania popular como razão fundante e legitimadora das instituições de poder. Segundo, a universalidade de direitos e garantias essenciais para a população. Terceiro, regras que devem ser respeitadas, mudando a relação nós e eles, para uma relação de disputa, de antagonismo, como alguns falam, de agonismo, que não é de guerra, mas é de disputa. Principalmente no campo dos adversários e que respeita a pluralidade e o pluralismo político, ideológico, cultural, etc. E é claro que, numa dimensão como essa, se agrega um desafio que é polêmico no debate sobre programa e que tem a ver com as características do capitalismo brasileiro, na forma em que ele foi estruturado e organizado, que é a importância da pauta antirracista, da pauta feminista, da pauta dos quilombolas, da pauta dos indígenas e da pauta da comunidade LGBT. Se nós não incorporarmos essa dimensão num programa democrático, popular, antineoliberal, nós vamos estrategicamente ficar limitado. Porque aí tem um dilema. A nossa estratégia, o nosso impasse é por dentro e por fora. Nós elaboramos, a partir da Sexta República, a Constituição de 88, a tática de caminhar por dentro. E fizemos competentemente um caminho por dentro. Eu acho hoje nós temos que caminhar por dentro e por fora. Uma governabilidade transformadora e que refunde a democracia brasileira, ela tem que ter um pé dentro e um pé fora. Isso quer dizer o seguinte: nós temos que construir esferas de mobilização da sociedade, de movimentos sociais, de participação popular, para você não ficar prisioneiro de uma governabilidade congressual. Porque o máximo com esse sistema político eleitoral, e é importante deixar claro que nós temos um sistema político eleitoral que ele é uninominal, não tem fidelidade, e o voto se baseia em emendas de orçamento. Portanto, a oligarquia sempre teve maioria no parlamento brasileiro. Na história da República, ela sempre teve maioria no parlamento brasileiro. Nós temos que ter uma bancada de 180 deputados para sair da chantagem do impeachment. Mas imaginar que a gente vai ter uma maioria, essa maioria pode existir pontualmente. Aí entra uma discussão para enfrentar esse impasse estratégico, que é a relação entre o que eu chamo de aliança de frente estratégica com a aliança tática. Que eu acho que um dos problemas que nós enfrentamos, eu não quero fazer essa discussão pelo lado da conjuntura, vocês conhecem a minha opinião, não quero voltar a esse tema, essa frente ampla, se ela não tiver um polo dinâmico, uma unidade de esquerda, unidade com a plataforma mais radical, sem romper com a amplitude dela, eu acho que nós vamos ter uma governabilidade de baixa intensidade. E uma governabilidade de baixa intensidade poderá colocar um governo progressista sob a liderança do nosso grande líder nos marcos de limitações de tutelas. Eu já tive a oportunidade, para concluir, Granado, de falar aqui informalmente de algumas tutelas que nós temos que enfrentar processualmente. Não é de uma vez. São tutelas que estão postas. Por exemplo, a tutela militar do artigo 142, a tutela do Ministério Público, a tutela do teto de gasto do Banco Central Independente, a tutela do orçamento impositivo e com emenda de relator,
a tutela na relação com os Estados Unidos, que tem que ser enfrentada recriando a Unasul e fortalecendo a participação do Brasil nos BRICS. E a tutela diante do sistema tributário. Ou nós enfrentamos a cobrança tributária de impostos sobre os mais ricos, que se materializa nas grandes fortunas, lucros e dividendos, ou então nós vamos fazer um caminho domesticado, um caminho só por dentro da ordem. Então, eu estou propondo que uma das soluções dessa encruzilhada é a radicalização da democracia no sentido do debate, do conflito, no sentido da disputa, não é no sentido da guerra, como eles querem, a defesa da soberania nacional como bandeira estratégica e a questão da universalização dos direitos sociais. Esse tripé é um tripé estratégico que vai nos levar a recolocar praticamente a refundação do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, companheiros e companheiras, ele foi liquidado a partir do golpe de 2016. Ele não foi liquidado na primeira ofensiva das emendas neoliberais do FHC. Ele foi liquidado agora. O Estado brasileiro está liquidado. Nós vamos ter que refundar instituições de Estado. Vocês estão vendo o que está acontecendo com o FUNAI, com o INCRA, para ficar só nessas. E essa oligarquização do Estado brasileiro recupera os elementos mais autoritários, mais elitistas desse processo de mando. E se nós da esquerda fizermos um governo limitado aos espaços que eles vão nos encabrestar, nós poderemos ser derrotados. Por isso que eu defendo uma política de tensionamento. Não é uma política aventureira, não é política de zoeira, é uma política de tensionamento estratégico. Taticamente, você tem que ter medidas imediatas e emergenciais, mas você tem que dizer o seguinte: para certas questões, nós temos que ter rupturas necessárias. Há questões que, sem rupturas necessárias, a esquerda não viabiliza aquele desafio do Márcio Postman, que é construir um projeto estratégico de país. Porque a classe dominante já construiu o seu projeto. Não vamos ter ilusão que a classe dominante não vai fazer aliança conosco para defender a soberania nacional, para defender a radicalização da democracia universalizando direito, que ela viabilizou o seu sistema econômico capitalista, monopolista, dependente. Ela vai discutir táticas, formas. Nós podemos, evidentemente, pontualmente, fazer aliança. Agora, se nós não tivermos um núcleo duro de uma aliança partidária e social com a esquerda, eu não estou me referindo só a um partido como o PT, mas nós teremos muita dificuldade de construir essa hegemonia que resgate a política, resgate a dimensão da disputa política e a gente não fique prisioneiro das ilusões de esperar uma toga progressista, esperar um TSE que vai punir o inominável, ou esperar uma solução mágica de não ter golpe militar. É claro que os golpes hoje são mais sofisticados. O Manuel Domingo conhece isso mais do que eu. Eles podem ter várias formas de se expressar. E se nós não colocarmos essa questão estratégica para viabilizar um projeto de país, eu acho que nós vamos ter dificuldade. E nós já tivemos algumas experiências na década de 40, na década de 50, nós tivemos experiências importantes na própria Constituinte, nós tivemos algumas experiências importantes no governo Lula e Dilma, nós temos que sistematizar essas experiências positivas e elaborar, evoluir para um programa mais estratégico do futuro que nós queremos. Que país nós queremos? Que país nós sonhamos? Que país nós desejamos? E se a gente não despertar corações e mentes para um projeto popular, democrático e antineoliberal, e se a gente ficar só para tirar o inominável, você tira o inominável, ele mantém uma base militante protofascista, porque ele cria a figura do inimigo, ele cria a figura de uma adesão a uma classe média, a uma pequena burguesia desesperada, a um lumpesinato, cria a lógica da religião, da família, e vai ter uma força, como ele está demonstrando agora, de pelo menos 30% da população para fazer enfrentamento político. Portanto, nós vamos ter que ter um governo
é de enfrentamento político, de disputa política, de um caminho que tem muitos desafios pela frente. Eu não vejo, portanto, para mim, não é um cenário de céu azul, não é um cenário de pacificação via acordo político, acordo social, nem é um cenário de conciliação nacional. É um cenário de disputa, é um cenário de enfrentamento. Sempre, quando eu falo enfrentamento, é o que eu chamo de enfrentamento democrático, cenário de disputa de projetos, cenário que sinalize para onde nós queremos caminhar. Porque se a gente ficar só administrando a crise, é como se a gente estivesse curando as feridas com band-aid e esparadrapo. O sangue não vai ser contido. Muito obrigado, Granado. Ouve agora o Manuel Domingos. Muito obrigado mesmo, Genuíno. Fez uma fala importantíssima, a meu juízo. Manuel Domingos, liga seu microfone, por favor. Estão ouvindo bem? O som está bom? Com você. Bem? Não, tá muito baixo. Então, melhor agora? Sim, sim. Eu agradeço a você, Granado, ao Trevas, pela oportunidade sempre agradável de trocar ideias com o Genuíno e com tanta gente simpática e envolvida com a luta política que está aqui presente. Eu confesso a vocês que o foco do debate proposto é sobre o Estado, né? A crise do sistema político integra o Estado. E confesso a vocês que essa tem sido a minha preocupação, não exatamente agora, conjuntural, mas uma coisa que eu me pergunto, inclusive antes mesmo da vitória em 2002. A questão que eu me coloquei, a rigor, eu me coloquei desde sempre, é se um Estado construído ao longo de 200 anos para a dominação do latifúndio, a dominação do andar de cima, seria o mesmo Estado que permitiria governos democráticos desenvolver as mudanças reclamadas pela maioria. E eu sempre desconfiei, nunca acreditei nisso. Particularmente, talvez, porque estude as Forças Armadas. Então, a questão, para mim, a questão essencial foi a seguinte: essas Forças Armadas que garantem esse sistema de dominação vão permitir, serão as mesmas Forças Armadas que garantirão a força do Estado em favor da mudança? E essa equação me parece que foi respondida agora, nesses últimos anos. Quando nós nomeamos, designamos os principais atores, né, dessa tragédia em que nos encontramos, nós vamos nos lembrar do quê? Além dos militares, nós vamos nos lembrar do setor financeiro, dos banqueiros, dos grileiros, dos mineradores, do agronegócio, dos pastores evangélicos. São esses os atores regularmente citados como construtores dessa crise em que vivemos. Eles subverteram os acontecimentos e, geralmente, a gente esquece o Estado. O Estado. Eu acho que vivemos
essa tragédia de 33 milhões de pessoas famintas, né, de destruição ambiental, de entrega do patrimônio da sociedade brasileira, vivemos essa tragédia toda por conta não apenas desses atores, mas do aparelho de Estado. E o Genuíno citou aí, mencionou a necessidade, basicamente, de uma constituinte, porque ele enumerou tantos pontos constitucionais, e são pontos fundamentais, em particular o artigo 142, que aí, Genuíno, é um novo pacto. Seria um novo pacto. Mas, retomando aqui a minha reflexão, olha, os grandes atores desse processo, dessa crise, estavam agasalhados no Estado, eram atores estatais. Se não, vejamos, o judiciário. Esse judiciário foi o que permitiu a prisão de Lula. Esse judiciário é ator central. Hoje nós olhamos o judiciário como tábua de salvação. De fato, temos que apoiar o judiciário. Mas sem esquecer que esse judiciário, ao longo de todo o percurso histórico, sempre não só foi instrumento de uma dominação de classe, como foi obediente à estrutura de força. Vejamos, os homens da lei não são coisa nenhuma se não tiverem instrumentos de força. Ou seja, o Supremo não tem força alguma se não tiver suporte da força bruta, que faz executar, de fato, a lei. Do mesmo jeito, a força bruta, as forças armadas, o sistema de segurança, não teria qualquer legitimidade se não agasalhado pelo sistema de justiça. As coisas se... Não há justiça sem força e não há força sem justiça. A força bruta sem justiça, aí é a selvageria. Já não estaremos mais falando sequer em Estado, né? Estamos falando em selvageria. Então, é sobre esses atores estatais, e aqui eu vou designar, repetindo, inclusive, o que o Genuíno falou, eu vou designar o Ministério Público, a Polícia Federal, além, obviamente, das Forças Armadas. Olha, eu não proponho uma revolução para quebrar o Estado. Seria uma coisa impensável. Mas Estado, via de regra, se quebra a partir de revolução. Genuíno, eu tenho para mim que nós precisamos pensar melhor quando usamos a expressão de que o Estado foi liquidado, né? Que o atual governante teria liquidado o Estado. Não, eu acho que o atual governante é produto dessas forças estatais, sabe? O atual governante digamos, habilitado por conta dessa estrutura estatal vigente. E quanto à refundação do Estado, me parece que isso só seria viável com o ator mais poderoso
entrando efetivamente em cena. O que é mais poderoso do que a lei, do que a Força Armada, do que o parlamento, do que todo o sistema político? O que é mais poderoso? É a sociedade. Aqui eu peço um pouco da atenção para que a gente distinga bem sociedade e Estado. Às vezes, essa confusão ou essa falta de distinção, ela se esconde através de certas expressões. Por exemplo, o Trevas usou a expressão projeto de nação. Por acaso, é a mesma designa o projeto dos militares. Nós estamos até produzindo um livro agora, uma coletânea, analisando isso. Projeto de nação. Foi lançado há pouco tempo atrás, pelo Vilas Boas, pelo general Vilas Boas, Mourão, enfim, por essa Rocha Paiva, pela nata do reacionarismo militar. Um projeto de nação. O que significa isso, Vicente? Temos trocado ideias acerca disso, dessa expressão com o Genuíno já faz algum tempo. Inclusive publicada acerca disso, até na revista da Perseu Abramo. Por outro lado, o Genuíno evitou a expressão projeto de nação e usou projeto de país. O que significa isso, Genuíno? Qual seria a diferença entre projeto de nação e projeto de país? Projeto de país, às vezes, parece ser sinônimo projeto de nação. Para efeito de esclarecimento da minha posição, eu vejo o seguinte: o país pode designar uma terceira coisa, o Estado Nacional. Eu estabeleço bem a diferença: sociedade e Estado. Sociedade e Estado. O Estado precisa de legitimação. Daí ele inventa uma entidade, que eu digo abstrata, que é a nação. Por que é abstrato? Porque é uma sociedade que remete, é uma sociedade caracterizada como nacional, ela remete a um passado longínquo de experiências comuns, passado de luta, de amor forjado na luta, e remete a uma esperança futuro, remete ao futuro, a um destino comum. A nação, toda nação, enfim, é uma comunidade imaginada. A expressão esconde as fraturas sociais. Não houve nenhuma origem comum, coisa alguma. O que houve foi uma origem escravocrata. O que houve foi uma origem de violência que, por acaso, continua. Então, a nação, aquela que agasalha duas, que também se leva o nome de pátria, que é a grande mãe, recebe todo mundo é igual, todo mundo é protegido. Isso é pura ilusão. Isso é mentira, isso não corresponde à realidade. E essa distinção, ela, me perdoe, mas eu não a vejo efetivamente no debate político. No meu modo de pensar, nós precisamos mudar o Estado. Não sei se a melhor expressão, Genuíno, seria refundar o Estado. Ou enfim, restaurar o Estado. Essa aí eu não admito, porque esse Estado nunca prestou. E vamos restaurar o Estado. Nós precisamos de um Estado democrático. O Estado nunca foi democrático. A Constituinte de 88 reconheceu direitos, mas não
ofereceu os instrumentos para garanti-los. Antes, pelo contrário, ela reafirmou o papel dos instrumentos de força que garantiriam as estruturas sociais. O artigo principal, não há outro artigo mais relevante nesse sentido do que o artigo 142. A partir daquela foi uma capitulação, ou seja, você reconhece direitos sociais. É a Constituição cidadã, mas, ao mesmo tempo, você não muda os instrumentos de força de sorte a que eles possam, efetivamente, proteger a sociedade e garantir a cidadania. Se nós listamos os grandes problemas nacionais brasileiros, aqui eu estou mencionando a título de ilustração, inclusive lembrando muito de uma conversa que tive, uma longa conversa que tive hoje à tarde com o Luiz Eduardo Soares, que está me ajudando nesse esforço de analisar o projeto de nação dos militares, assim como o Janino também. Então, lembrando, olha, o que nós podemos fazer em torno dessa questão da segurança pública, sabe? Com essa Constituição que está aí. Mas é absolutamente impossível. É rigorosamente impossível fazer qualquer coisa de sério se não alterar a Constituição. Daí a minha identificação com o Genuíno quando ele fica listando os diversos artigos constitucionais a serem alterados. A questão que eu coloco, e vou encerrando aqui para dar margem a já faz cada tempo que nós falamos, né? Eu já estou falando há 20 minutos. Olha, a minha preocupação é a de que o governo que tomará posse, que acho impossível, mantendo-se o quadro de normalidade mínima, não ser Lula. Acho que o caminho é esse, está traçado. Não há alternativa. Não eleição de Lula significa uma capotada completa do processo político. Fica aí. A última tentativa da Simone Tebet já selou a coisa. Nós estamos em cima das eleições e há um líder na frente. O outro está lá atrás, o atual presidente está lá atrás, e só pode reverter isso com um tumulto, com baderna, bagunça, que ele se empenha em provocar, mas que a sociedade está rejeitando. Está rejeitando. Inclusive, hoje, a partir de hoje, a rejeição no plano internacional me parece tomar um volume, um corpo realmente muito superior. Não se pratica uma chacina dessa contra o Bruno e contra o Dom sem um preço alto. O que houve aí, desses assassinatos na Amazônia, é algo de uma carga simbólica pesada. Homens esquartejados, martirizados. Essa notícia corre o mundo. Eu acho que hoje foi um dia em que o atual governo andou mais alguns passos rumo ao buraco. Não sei se ele pode se viabilizar de fato. Com o repúdio internacional, porque, olha, não se brinca com marketing. A partir de hoje, o governo Bolsonaro criou 2 mártires. Porque, veja, o problema não é o assassinato apenas, é a forma do assassinato.
esquartejamento, meu Deus. Isso é além da conta. Então, e de fato concluindo, eu acho que o caminho é a eleição de Lula e a preocupação é com que estado Lula governará. Ele vai se basear na lei vigente, na Constituição vigente. Essa Constituição impede reformas, impede o enfrentamento de problemas básicos. Eu já mencionei alguns. Destaquei particularmente da segurança pública. Então, como fazer? É daí a minha preocupação, no sentido de, acho que o conjunto dos partidos de esquerda, o conjunto das forças democráticas, devem se debruçar seriamente sobre o Estado necessário. Que Estado precisamos para garantir o funcionamento para garantir reformas, para garantir mudanças. Esse Estado que está aí, esse que nós temos desde 1822, 200 anos, esse aí não presta para mudança. Esse aí foi concebido para manter o patriarcalismo, o legado colonial, essa subordinação às metrópoles. Esse Estado presta para isso. Um Estado para uma sociedade que tem um destino melhor, ofereça um destino melhor para o conjunto. Esse aí nós temos que construir. E essa construção haverá de ter um ator central. Esse ator é o povo, é a sociedade, é a mobilização social. É em torno disso que me parece o governo, todas as forças políticas responsáveis devem se mover. O esclarecimento e a mobilização da sociedade. Sem isso, nós vamos perder, sabe? Nós vamos perder da justiça, do delegado, do policial, sabe? Do juiz. Eles estão aí não é para facilitar a mudança social, é para impedir a mudança social. E fico por aqui. Inicialmente, nosso reagradecimento, né, um segundo agradecimento ao Genuíno e ao professor Manuel Domingos Neto, né, pelas suas contribuições, e eu acho que nós estamos cumprindo os nossos objetivos, quer dizer, nós estamos tentando produzir uma leitura compartilhada, né, eu acho isso é muito importante. Nós queremos, com essa leitura compartilhada, ir construindo, né, certas convicções, a partir das quais a gente possa, né, num processo continuado, construir consensos sobre os quais nós vamos fazer pactos estratégicos. Então, muito obrigado a todos e a todas, e até a próxima quarta-feira,